Boa tarde a todos, eu sou o professor Eduardo Freitas. Qual foi a primeira lei de Soddy? O que dizia? Ela dizia que quando um átomo radioativo emite uma partícula alfa, ele se transforma em outro elemento, com número de massa reduzido em 4 unidades e número atômico reduzido em 2 unidades. Vamos ver aqui uma ilustração dessa equação. Então, qualquer dúvida aqui, revisem lá no primeiro ano a representação de um elemento químico. O elemento químico é representado por X, esse A representa o número de massa e esse Z o número atômico. Só que aqui, X não é um elemento comum, é um elemento radioativo. E sendo um elemento radioativo, ele vai emitir radiação. Nesse caso, ele está emitindo apenas uma partícula alfa. Uma partícula alfa corresponde à emissão de 2 prótons e 2 nêutrons. Quando você soma prótons mais nêutron, você tem um número de massa A. É por isso que a partícula alfa tem esse valor 4. E 2 prótons estão sendo perdidos. Está aqui, por isso 2 mais. Então ela tem uma carga positiva 2 mais. E quando esse elemento X ele perde essas partículas, o que acontece? Ele vai se transformar em um novo elemento, que nós chamamos isso de transmutação. O elemento ele deixa de ser o que era e passa a ser um novo elemento. E ele vai apresentar um número atômico A reduzido em 4 unidades e o número atômico Z reduzido em 2 unidades. Vamos ver um exemplo disso. Acompanhando o raciocínio, agora nós temos o elemento urânio, que tem número de massa 234 e número atômico 92. Considerando que ele está emitindo apenas uma partícula alfa, o que vai acontecer? O seu número atômico vai ser reduzido em 4 unidades. Observe que agora eu tenho um novo elemento, TH, é o símbolo químico do elemento tório, que apresenta um número de massa de 230 e o número atômico de 90. Então, o número de massa do urânio foi reduzido em 4 unidades, formando 230, e o seu número atômico foi reduzido em 2 unidades, ficou 90. Então aqui já formou um outro elemento químico, que é o elemento tório. Então isso representa a primeira lei da radioatividade, é a primeira lei de Soddy. A segunda lei de Soddy, ela diz que quando um átomo radioativo emite uma partícula beta, ele se transforma em outro elemento com o mesmo número de massa e um número atômico com uma unidade maior. Vamos entender isso. Então, mais uma vez, a gente tem a representação do elemento químico X com o número de massa A e o número atômico Z. Mas aqui, nós também temos um exemplo de elemento radioativo. Ele está emitindo agora uma partícula negativa com carga -1, que nós chamamos de partícula beta. Quando ele emite essa partícula, note que ele vai formar agora um outro elemento. Ele vai passar de X para Y. Observe que o número de massa permanece constante. Por quê? Porque a partícula beta ela não tem massa. Ela não perde massa. Então não vai ter variação na massa. Agora o seu número... Acontece que a partícula beta ela está carregada negativamente, com -1. Logo, o que vai acontecer? O outro elemento ele vai aumentar em 1 unidade o seu número atômico. Então, a única variação que vai ter aqui nesse caso é apenas o número atômico. Ele vai aumentar em 1 unidade. Vamos ver um exemplo disso? Então, nós temos aqui o carbono com o número de massa 14 e número atômico 6. Então a gente lê como carbono 14. Mas se vocês forem olhar a tabela periódica, vocês vão ver que lá existe o carbono 12. Então o que é isso? Ora existe o carbono 12, ora existe o carbono 14.
Exatamente. Nós temos elementos químicos, é um mesmo elemento químico, mas com um número de massa diferente. Quando isso acontece, nós chamamos esse fato de isótopo. Só que o carbono 14 é um isótopo radioativo. Esse carbono ele emite radiação, mais precisamente partículas beta. E quando ele emite essa partícula beta, o que vai acontecer? Ele vai sofrer uma transmutação. Ele vai passar a ser um novo elemento. Ele vai se transformar em um novo elemento, né? O carbono agora, ao emitir essa partícula beta, vai surgir um novo elemento, que é o nitrogênio, de número de massa 14 e número atômico 7. Tá? Então essa é a segunda lei de Soddy, a segunda lei da radioatividade. Bem, agora vamos ver o experimento de Rutherford. Eu creio que nossa aula ela terminou aqui, a última aula que nós tivemos presencial. Então, esse é o experimento de Rutherford, que se baseia inicialmente. Rutherford ele utilizou de um bloco de chumbo. Por que um bloco de chumbo? Porque Rutherford sabia que o chumbo, utilizando o metal chumbo, a radiação ela não atravessava. Ele tinha conhecimento disso, que a radiação ela não conseguia se dispersar na presença do chumbo. Então o que ele fez? Ele pegou um bloco de chumbo, fez um pequeno orifício e no interior desse orifício ele colocou um material radioativo. Então a radiação estava sendo emitida, mas não em todas as direções. A emissão da radiação estava sendo emitida de uma forma linear. Ela estava sendo direcionada a partir desse orifício que foi feito no bloco de chumbo. Então, tendo agora a radiação direcionada, com sentido, foi possível estudar as características dessa radiação. Então, o que ele fez? Ele colocou essa radiação sob o efeito de um campo elétrico. Colocou lá um polo positivo e um polo negativo. E ele analisou o que aconteceu com essa radiação. Ao final, ele colocou uma tela com material fluorescente que ele conseguia detectar as radiações incidentes. O que ele observou? Que essa radiação proveniente do chumbo, na presença de um campo elétrico, ela se divide em 3. Ele concluiu, sabendo das atrações eletrostáticas entre as cargas, que cargas com sinais opostos sofrem atração, ele percebeu que uma dessas radiações ia em direção ao polo positivo. Ora, se ela foi atraída pelo polo positivo, significava que essa radiação ela tinha uma carga negativa, a qual ele chamou de partículas beta. Depois, ele percebeu que existia uma radiação que passava direto, que não tinha nenhuma influência sobre os polos positivo e negativo. Então ele concluiu que essa radiação não tinha carga elétrica, a qual ele chamou de raios gama. E por fim, a última radiação ela foi atraída pelo polo negativo. Ora, se ela foi atraída pelo polo negativo, é porque essa radiação ela tem o quê? Ela tem uma carga positiva, a qual ele chamou de partículas alfa. Então, aí estavam, né, evidenciados a constituição da radiação. Então vamos estudar um pouco mais as características de cada uma dessas partículas alfa, beta e da radiação gama. Então nós vamos analisar de acordo com o poder de ionização, dano ao ser humano, velocidade e o poder de penetração. Então, o que é o poder de ionização? O poder de ionização ele vai medir
o número de íons formados por centímetro cúbico durante a trajetória da emissão radioativa. Então, quando, por exemplo, a partícula alfa ela é emitida, ela sai do elemento radioativo, ela sai com uma velocidade característica. Ela apresenta uma carga 2+. Quando ela colidir com moléculas neutras, como por exemplo moléculas de gases no ar atmosférico, ela vai carregar essas moléculas. Ela vai tornar essas moléculas carregadas. Ela vai ionizar essas substâncias. Isso ocorre, né, de forma característica. Então, a partícula alfa ela captura 2 elétrons do meio, se transformando em átomo de hélio. Então, pelo fato dela ter uma carga 2+, esse poder de ionização é mais alto na partícula alfa. Agora, na partícula beta, esse poder de ionização é mediano, porque a partícula beta ela é carregada negativamente, mas apenas uma carga -1. Então, por possuírem carga elétrica menor, elas irão possuir um menor poder de ionização. Então, ao serem emitidas, elas vão entrar em contato com moléculas neutras, moléculas de gases, e ela vai ionizar, ela vai carregar essas moléculas que antes estavam neutras, mas não vai ser tão intenso como as partículas alfa. Já a radiação gama, seu poder de ionização é baixo, porque não possuem carga. Ficou claro? Danos ao ser humano. Partículas alfa. Pequeno. Elas são detidas pela camada de células mortas da pele, podendo no máximo causar queimaduras. Partículas beta. Médio. Podem penetrar até 2 centímetros e ionizar moléculas, gerando radicais livres. Radiação gama. Olha, dano ao ser humano já é alto. Ela pode atravessar completamente o corpo humano, causando danos irreparáveis, como alterações na estrutura do DNA. Então vamos ver aqui a velocidade, né? Partícula alfa, ela tem 5%, é 5 a 10% a velocidade da luz. Lembrando que a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Então 5 a 10% disso é 30 mil quilômetros por segundo. E a partícula beta tem de 90 a 95% a velocidade da luz. Então é praticamente 300 mil quilômetros por segundo, né? Bem próximo da velocidade da luz. E as radiação gama alcançam, né? Alcançam incrivelmente a velocidade da luz. Então, poder de penetração. Partículas alfa, pequeno. Até uma folha de papel pode deter. Partículas beta, médio. 50 a 100 vezes mais penetrante que a alfa. E as radiações gama têm um poder de penetração alto, né? Os raios gama são mais penetrantes que os raios X, né? Um tipo também de radiação. Então vamos ver melhor essa questão de forma ilustrativa do poder de penetração. Aí está. Então a gente tem inicialmente o papel, né? Partícula alfa ela é retida por um papel. Aí vem partículas beta, né? Partículas beta já vão ter uma dificuldade em passar por um plástico. Não atravessam o ser humano. Agora as partículas gama, observe que a radiação gama, ela atravessa papel, plástico, o corpo do ser humano, o aço e até mesmo chumbo. Tá? Então, você vê o poder de penetração da radiação gama. Tá? Então, como vocês observaram, né? Eu tenho falado partículas alfa e beta e radiação gama. Tá? Por quê? Partícula alfa e beta, elas são consideradas partículas. Agora, a radiação gama não é uma partícula.
ela é classificada como uma radiação eletromagnética. Ok? Bons estudos, aproveitem e uma boa tarde a todos.